Bom, vamos agora então para os tecidos adultos de condução agora. Esses tecidos, eles são responsáveis pela distribuição de nutrientes pelo vegetal, né? Tanto pela absorção pelas raízes, o transporte, né? Vai ocorrer a absorção de água mais sais pelas raízes. Essas seivas, elas têm que alcançar a folha, onde ocorre a fotossíntese, e lá então os nutrientes são distribuídos pela planta. Em relação à origem, os tecidos de condução, eles podem apresentar como origem o procâmbio, no caso da formação de xilema e floema primário, e o câmbio vascular, que vai formar xilema e floema secundário. Nesse caso aqui, pessoal, vai funcionar mais ou menos assim. Eu tenho aqui uma planta, beleza? Eu tenho aqui uma planta. E nessa planta vai acontecer isso que eu acabei de mencionar para vocês. A água mais sais, elas sobem através do tecido condutor conhecido como xilema. Aqui vai ocorrer a fotossíntese, vamos abreviar assim, a fotossíntese, e esses nutrientes são distribuídos pelo vegetal através do floema. Então, nesse caso, o floema ele vai transportar a água mais açúcares. Só uma dica. O principal açúcar em transporte no vegetal é a sacarose. Beleza? Então, nesse caso, funciona assim. Xilema para cima, floema para baixo. Né? Então, ele faz mais ou menos esse sentido aqui. Joia? Bom, então, dentro desse tecido, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Um pouquinho de cada um deles. Então, em primeiro lugar aqui, vamos para letra A, xilema ou lenho. Esse tecido, ele é um tecido predominantemente morto. Beleza? Ele é predominantemente morto. Esse cara aqui, ele vai ser responsável pelo transporte da seiva bruta, ou também chamada de seiva inorgânica. Esse cara aqui, ele é formado por 4 tipos celulares. Ele vai ser formado pelos elementos de vaso. Ele vai ser formado pelas traqueídeos. Ele também será formado por células, por fibras esclerenquimásticas. E também ele vai apresentar células
células parenquimáticas. Então essas são as células presentes no xilema. Beleza? Então, ó, presta atenção em uma coisa. As células que realmente transportam a seiva são essas duas. Os elementos de vaso e traqueídeos. Os elementos de vaso, nós falamos que eles são elementos abertos. São células que têm esse aspecto aqui assim. E são células, essa daqui, esse é um elemento de vaso. Essa célula aqui, pessoal, elas se sobrepõem umas às outras. Elas se sobrepõem umas às outras, formando como se fosse um imenso tubo. Beleza? E outra, essas células, elas apresentam as paredes transversais, elas são perfuradas. Então, nesse caso, a água, ela passa por entre essas células, por dentro da célula, como se fosse um tubo mesmo. Isso é possível porque essas células são células mortas e lignificadas. Beleza? Então elas são células mortas e lignificadas. Elas têm que ser lignificadas porque para evitar o colapso dessas células quando ocorre a sucção da água até as folhas. Senão esse vaso colabaria. Então, essa lignina ela serve para dar uma sustentação nesse vaso. Beleza? Nesse caso aqui, nós temos também as traqueídees. As traqueídees, elas são elementos de vaso, porém elas são um pouquinho diferentes. Elas também são células mortas e lignificadas. Aqui eu vou fazer com duas cores só para expressar. Mas elas são iguais. Então aqui eu fiz uma traqueíde e aqui eu vou colocar uma outra traqueíde. Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que elas costumam se sobrepor lateralmente umas às outras. Nesse caso, a água não vai passar livremente por um orifício do jeito que está, dessa forma aqui. A água ela vai passar através de pontuações existentes entre essas células. Então a água ela passa por aqui e ela vai ser transferida até o topo da planta. Nesse caso, o que é importante nós salientarmos? Os elementos de vaso estão presentes em angiospermas. Traqueíde está presente em todas as plantas traqueófitas, como por exemplo, pteridófita, gímeno e anjo. Elemento de vaso em anjo. Beleza? Nesse caso aqui, é importante salientar também que aqui, o elemento de vaso, ele, digamos assim, que é curtinho, mas apresenta um diâmetro bem maior do que o diâmetro da traqueíde. Ao passo que a traqueíde, ela é bem mais comprida. Beleza? Ela é bem mais comprida. As células esclerenquimásticas também são células mortas e lignificadas. Então, se você parar para pensar, os elementos de vaso são células mortas, traqueídees são células mortas, fibras esclerenquimásticas são células mortas, as únicas células vivas do xilema são as células parenquimáticas. Beleza? Lembrando que o xilema, ele é um tecido que é responsável pela condução de seiva, mas também é responsável pela sustentação do vegetal. Por incrível que pareça, em uma árvore de grande porte, o principal tecido de sustentação acaba sendo o xilema, se você pensar no tronco. Quando você corta uma árvore, toda aquela madeira que você vê, aquilo é tudo xilema. Beleza? Então vamos agora para o floema. Floema. Letra B.
floema. Floema, ele é um tecido predominantemente vivo. Beleza? Ele é um tecido predominantemente vivo. Esse cara aqui, ele vai transportar a seiva orgânica ou também conhecido como seiva elaborada. Essa seiva, ela é conhecida como... essa seiva, ela é formada, não é? Por água mais açúcares. Principalmente o açúcar em transporte, como eu mencionei há pouco, é a sacarose. Eu vou fazer aqui um desenho do floema, mas é um esquema. É um desenho esquemático. Beleza? Nesse caso aqui, eu vou fazer a célula que conduz a seiva, aqui assim. Essa célula ela tem esse aspecto aqui, ó. É rapidinho aqui, tá? Aqui assim. Então, essa daqui é a célula que conduz a seiva elaborada. Perfeito? Aqui, ela conduz, então, a seiva elaborada, aqui assim. Ela tem esse jeitão aqui assim. Toda perfuradinha, ó. Parece um chuveirinho, aqui assim. Parece um chuveirinho aqui. Bom, tá bom até aqui. Bom, nesse caso aqui, então essa é uma célula. Agora vamos colocar as outras. As outras aqui são um pouquinho mais rápidas. Vamos fazer aqui assim. Olha só. Aqui. Aqui assim. É uma célula que vai ser responsável por nutrir essas células que transportam a seiva. Aqui. Nós temos mais uma célula. Assim. Pronto, agora já dá pra gente conversar bem legal. Aqui. Beleza? Aqui estão todas as células, aqui assim, tamanhos variados, né? Aqui. Pronto, aqui assim. Pronto, aqui. Joia. É o seguinte, pessoal, ó. Podemos conversar aqui. Essas células que eu representei aqui em branco, são essas células aqui. Essas células são os elementos de tubo crivado. Essas células, elas são células vivas e anucleadas e que apresentam
uma placa crivada. A placa crivada. Essa placa crivada é por onde a água ela vai vir sentido morro abaixo, não é? Porque lembra, floema ele tem um sentido descendente e o xilema normalmente o sentido é ascendente. Então nesse caso a água passa por essas estruturinhas aqui assim. Beleza? Então, os elementos de tubo crivado são células vivas, anucleadas, e que são nutridas por essas células verdinhas aqui, ó, que eu representei em verde, beleza? Que são as células conhecidas como células companheiras, beleza? Ó, são as células são as células companheiras. Essas células têm a função de nutrir as células do elemento de tubo crivado. Beleza? Elas nutrem através dessas ligações aqui, conhecidas como plasmodesmas. Beleza? Então, essa célula tem a função de nutrição. Aqui, nós temos as células parenquimáticas do floema, aqui, células parenquimáticas as células parenquimáticas do floema, beleza? Células parenquimáticas do floema. Joia. E, por fim, as células que estão presentes aqui também são as fibras esclerenquimáticas, que servem para dar sustentação ao tecido. Então, aqui nós temos as fibras esclerenquimáticas. Fibras esclerenquimáticas. Então, essa é a estrutura do floema, beleza? Então, essa é a estrutura do floema. Nesse caso aqui, são células vivas, células vivas, células vivas, células mortas. Então, tanto o xilema quanto o floema, você tem que tomar muito cuidado, porque costuma colocar lá assim, célula exclusivamente é formado por células exclusivamente vivas, não é? Ou células exclusivamente mortas. Não. O xilema ele é formado predominantemente por células mortas. O floema ele é formado por células predominantemente vivas. Beleza? Tranquilo então? Joia isso? Xilema predominantemente morta, floema predominantemente viva. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos o seguinte. Existem algumas estruturas que podem estar relacionadas. Então, assim nós terminamos o tecido. Mas nós temos ainda uma coisa que podemos escrever aqui, que é em relação às estruturas secretoras. Olha, estruturas secretoras. Em relação às estruturas secretoras, nós temos estruturas secretoras externas, como é o caso dos nectários, esses caras aqui, eles secretam
substâncias açucaradas para atrair, por exemplo, agentes polinizadores. Existem também, além dos nectários, existem também aqui os hidatódios. Os hidatódios. Os hidatódios, eles serão lembrados também em uma porção da matéria que é na fisiologia. Aí lá na fisiologia tem todo o desenho dele daí. Porém, hidatódios são estruturas por onde ocorre a perda de água na forma líquida na planta em determinadas condições. Não é? Então a planta às vezes ela perde a água não na forma gasosa, mas sim na forma líquida. Joia? E existem também os tricomas glandulares. Tricomas glandulares. Tricomas glandulares. Os tricomas glandulares, na verdade, nós já comentamos tricomas quando eu comentei com vocês a respeito de epiderme. Então, alguns tricomas, por exemplo, podem secretar substâncias pegajosas. Alguns tricomas glandulares podem secretar substâncias que ajudam na digestão, como é o caso da planta carnívora. Beleza? Então, ela pode secretar substâncias que ajudam na digestão. Então, tem N funções aqui para os tricomas glandulares, mas eles são estruturas secretoras externas. E existem as estruturas secretoras internas. Como ocorre, por exemplo, os laticíferos, que produzem uma substância de coloração esbranquiçada, que é o látex. Ele é muito comum de ser cobrado quando se fala da seringueira, por causa da extração do látex para poder fazer borracha, não é? Que é utilizada na fabricação de borrachas. Então, esse laticífero, ele é uma estrutura secretora que produz essa substância que, para a planta, a função dele pode estar associada, por exemplo, a até mesmo reserva. Não é? Aí nós temos também, por exemplo, canais resiníferos. Canais resiníferos, não é? Esses canais resiníferos, eles secretam resina, que até mesmo auxiliam, às vezes, na cicatrização da planta. Beleza? Existem outras, como, por exemplo, células secretoras. Essas células, às vezes, elas acumulam bastante sais e formam cristais, denominados de ráfides e drusas. Esses cristais podem ajudar a planta a se proteger da herbivoria, não é? Porque aí a planta pode ficar não tão palatável para pequenos insetos, por exemplo. Joia? Então, assim, nós terminamos essa parte de exposição dos tecidos vegetais e nas próximas aulas nós veremos, então, a disposição dos tecidos vegetais no caule e na raiz. Até mais.